queridinhos, boa tarde. Estamos aqui com mais uma videoaula, certo? Hoje é dia 5 de maio de 2020. Aqui é a professora Alcione, boa tarde. E vamos dar início à nossa aula de hoje. Para início da nossa aula, gostaria de deixar essa mensagem bíblica para vocês, que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem gostar aí de pegar a Bíblia, quem quiser pegar a Bíblia para acompanhar a leitura, diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo? Uma mensagem aí para nos mostrar que, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, Deus nunca irá abandonar a gente. Deus estará sempre conosco, certo? Vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula, ela terá por tema divisão. Gente, vamos lá primeiro entender o que é divisão. Divisão é uma das operações matemáticas fundamentais da aritmética, como a gente já discutiu um pouco. E a divisão, ela possui alguns símbolos que a gente conhece, até mesmo no computador, que a gente já viu em sala de aula, que são esses daqui, ó. O tracinho com os dois pontinhos, esse traço um pouco deitado e os dois pontos, um embaixo um em cima do outro, um e outro em cima, certo? Dá pra ver daí, né? Certo, tá bom. E pra gente realizar essas continhas de divisão, a gente necessita de alguns pontos que são essenciais para a realização, que é o que a gente chamamos de termos da divisão. A gente tem que conhecer, saber como realizar para assim obter uma conta correta, que são o dividendo e o divisor, que logo após a gente ter esses dois números, a gente conseguirá responder a conta, que a gente irá obter o quociente e o resto, que será o valor final. Nessa continha, tia colocou aí uma conta bem simples, para que todos possam entender, que seria o quê? Não dá para dividir para 2, né? Então, a gente divide 12 por 2, que deu 6. E 6 vezes 2, 12. Aí a gente faz aqui a continha de subtração, que é 2 menos 2, 0. E 1 menos 1, eita, faltou até aqui o número 0. Que no caso será 0, 0. O valor final, certo? O resto. Mas quanto é que a gente dividiu? 12 por 2 ficou 6. Esse daqui que foi o resultado, tá certo? Vamos ver agora outros exemplos, dividindo por um número, dividindo por dois números e assim por diante. Vamos ver aqui outro exemplo para vocês depois conseguirem responder a atividade, tá certo? Vamos lá. Primeiro vamos responder essa questão daqui, que diz o seguinte: 2 para dividir para 5. Gente, a gente pode dividir 2 para 5? Não, muito bem. E o que é que a gente pode fazer nessa operação? A gente pode não, a gente deve fazer. A gente tem que adicionar o número 0 e uma vírgula. Aí o que é que após a gente colocar esse 0 com a vírgula, a gente tem que lembrar de colocar um número 0. Número 0, certo? Toda vez que a gente coloca o 0 aqui, automaticamente a gente já lembra de colocar outro 0 aqui, tá bom? Agora, o que é que a gente faz? A gente tem que dividir 20 por 5. Vamos lá. Uma forma bem
fácil que eu acho é de fazer o seguinte. A gente pode colocar 5 balões. E dividir 20 bolinhas para esses 5 balões, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí a gente agora, ó, deu exato, né? O valor da divisão aqui, dos balões. Aí o que é que a gente faz? A gente agora conta quantos ficou em cada balão, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí a gente conseguiu obter o resultado, né? A gente dividiu 5 bolinhas em 5 balões. 20 bolinhas em 5 balões. Aí a gente tem o numeral 4. 20 dividido por 5 é 4. Muito bem. Aí agora a gente faz uma multiplicação. Deixa eu apagar os balões aqui para ficar melhor. A multiplicação do quociente, viu? A gente vai dividir. Multiplicar, gente. Desculpa aí. Multiplicar. 4 vezes 5, 20, certo? E após a gente fazer essa multiplicação e colocar o valor, a gente tem que fazer a operação de quê, gente? Subtração. Muito bem. A gente subtrai 0 menos 0, 0 e 2 menos 2, 0. Bem, aí a gente tem aqueles valores dos termos que a gente havia visto, certo? A gente vai ter o resto, que é essa parte, lembram? Resto, o quociente, o dividendo e o divisor, certo? Aí a gente pode sim dividir 20 por 4 é 20 por 5, perdão, novamente. Dividir 20 por 5 que deu 4. Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. Gente, só reforçando aqui uma coisa que tia esqueceu. Antes de a gente começar nesse exemplo daqui, voltem aí nessa explicação desse exemplo e vamos ver outro método que também é bem fácil de se achar a resolução, que é assim, ó. A gente não já tinha decidido que a gente colocaria o 0, a vírgula e colocaria automaticamente um 0 aqui e depois a gente iria dividir o 20 pelo número 5, certo? Até aí tudo bem, né? Lembram? Aí o que a gente poderia fazer, ao invés de estar distribuindo bolinhas em cada balão? A gente poderia multiplicar o número 5 por algum número, lembrando que se deve multiplicar iniciando por um número mais baixo, certo? Multiplicar, e esse número que será multiplicado pelo 5 teria que dar 20 ou próximo do 20, tipo 18, 19, não poderia passar do 20, certo? Vamos ver aqui, antes de a gente começar nesse daqui, vamos terminar esse. Vamos lá, a gente poderia colocar 5 vezes 2. 5 vezes 2 é quanto, gente? 10, certo? 10 ainda é longe, né, gente? Do 20, vamos ver. E outro, a gente poderia dividir, multiplicar. A gente poderia multiplicar
3 vezes 5, né? 3 vezes 5, gente. Muito bem. 15. Ainda está um pouco longe, né? Vamos agora multiplicar mais uma vez. Percebam aí que tia Alcione está sempre, ó, iniciando pelo multiplicador menor para o maior. Agora, 4 vezes 5, muito bem, 20. Aí a gente teria, ó, qual foi o número que a gente multiplicou? Número 4, certo? 4 vezes 5, 20. A gente faz a subtração, como a gente já havia feito. E, enfim, resolve nossa continha. Vamos lá para o próximo exemplo. Bem, o nosso exemplo é um pouquinho diferente, porque a gente possui aqui no divisor 2 números e no dividendo 3 números. Mas é bem fácil também. A gente pode dividir de 2 números para 2 números, sim. E a gente vai dividir 73 para 35. Vamos fazer dessa vez com aquele último método que tia respondeu, esse daqui. Vamos fazer. A gente vai tentar multiplicar o 35 por algum número que, quando a gente obter o resultado desse número, seja aproximado de 73, certo? Vamos lá. Mas, tia, lembre de começar pelo número menor. Muito bem. 2 vezes 5, gente. Muito bem. 10. 2 vezes 3, 6. Com 1 que está aqui, 7. Ó, rápido, não foi essa? Então, gente, 2 vezes 35, 70. Então, a gente vai colocar o 70 aqui. Vai fazer a nossa operação de subtração. 3 menos 0. Se eu tenho 3 e tiro 0, ficarei com 3. Muito bem. E 7 menos 7, 0. Certo. Que deu 3. Certo. A gente sabe que o número 3 não dá para dividir para 35. Então, o que a gente faz? Algo que tia esqueceu de colocar. Que quando a gente multiplica aqui, que o valor dá para colocar aqui, lembrem, tia esqueceu, mas lembrem de colocar o número 2. Que foi daqui que deu certo. Que foi 2 vezes 35, que deu 70. Então, a gente já subtraiu aqui. E como eu estava falando, a gente sabe, né, que o número 3 não dá para dividir para 35. Então, a gente baixa o próximo número. Que no caso vai ficar 36 dividido por 35. Gente, se a gente já dividiu 36, a gente já multiplicou no caso, perdão. A gente multiplicou 35 duas vezes e deu 70, então a gente já sabe que a gente não pode multiplicar o 36 por 2. Tem que ser um número menor. Vamos lá. Descarta essa, né? Vamos para uma nova multiplicação, que é 36 vezes 1. 36 vezes 1, 36, né, gente? Aí, o que é que a gente faz? Adiciona o número 1 aqui e repete, né? 1 vezes 35, 35.
e faz a subtração novamente. 6 menos 5, muito bem. 3 menos 3, 0. E a gente finaliza a nossa conta. Gente, outra observação é que quando a continha de subtração, ela termina em o resto for 0 ou 00, apenas numeral 0, essa conta ela foi exata. Mas quando ela termina em 01, 02, essa conta não foi exata. Foi dividida, tia? Sim, mas ela não tem o numeral exato, tá bom? Vamos agora para a nossa atividade. Gente, a atividade, como eu havia falado, ela se encontra na página 27, que será para vocês aí realizarem algumas divisões. A primeira questão, ela vem falando para vocês armarem e efetuarem as operações. Aí temos aí letra A, B e C. Tia explicou nos exemplos continhas divididas por 1 e por 2 números. Mas na questão 1, as continhas será para vocês dividirem apenas para um número, certo? Logo após, a gente irá realizar outras continhas com mais de um número, certo? E na questão 2, será para vocês resolver as situações, problemas. Vocês terão que pensar um pouquinho, ler e interpretar as perguntas. Terá a questão A, B e C. Será todas de divisão, certo? É uns probleminhas como aqueles que a gente já é acostumado a ver em sala de aula. A gente lê, pensa um pouquinho para interpretar e em seguida a gente arma a continha, efetuar a continha para obter o resultado, tá certo, meus amores? Tia Alcione, no final do dia, certo? Mais tarde, estará fazendo a chamada da frequência, certo? Eu preciso saber quem está ou não fazendo as atividades. E como será, tia Alcione, essa frequência? Como você irá fazer? No final do dia, assim que vocês responderem as atividades que tia mandar, eu quero que vocês enviem fotos, vídeos, escrevam, mandem em áudio, quer dizer, alguma coisa que vocês não entenderam ou falando que já realizaram a atividade, certo? Pode ser uma foto, você realizando a atividade. Peçam aí a ajudinha da mamãe ou de alguém, do pai, tia ou alguém que está com você para tirar uma foto, só registrar o momento para a tia colocar a presença de vocês na frequência diária, tá certo? Essa frequência vai ser todos os dias. Não esqueçam. Até logo e espero que vocês tenham entendido todo o assunto. Gente, outra coisa, antes de o vídeo finalizar, tia Alcione irá colocar um vídeo de um desenho de algumas crianças resolvendo probleminhas de divisão para ajudar vocês na atividade também, tá bom? Tchau, tchau. Eu preciso que vocês me ajudem a formar os times para os torneios que vão se realizar durante este ano. Quantos grupos nós temos que formar? Em total, são 24 alunos. Eu acho que poderíamos formar 4 grupos, entre meninos e meninas. Cada um deve ter a mesma quantidade de pessoas. Pois cada grupo vai ter 5 ou 6 meninos. Explique para nós como você calculou cada grupo. Fiz 4 círculos. Cada círculo é um grupo. Depois desenhei 24 rostos. Cada rosto é um aluno. E depois o que você fez? Fui colocando de um em um rosto dentro de cada círculo, até que ficaram todos os rostos dentro dos grupos, pondo em cada grupo a mesma quantidade de rostos, como disse a professora. Depois, é só contar a quantidade de rostos que você tem dentro de cada grupo e pronto. Cada grupo está formado por 6 alunos.
Muito bem. Devo parabenizar vocês. Acabam de resolver o problema da divisão. Dividiram 24 meninos em 4 grupos. A cada grupo correspondem 6 meninos. Podemos fazer outro? Devemos dividir 12 doces entre 3 amigos. Quantos doces eu vou dar a cada um? 12 doces. Primeiro faço 12 traços e depois vou riscando cada 3. Pois vamos dar 4 doces para cada. Perfeito. Vocês já sabem resolver problemas com divisão. Parabéns. Quantas figurinhas você tem? 25. Bom, você tem que dividir essas 25 figurinhas entre 5 amigas. Como você pode calcular quantas vai dar a cada uma? Posso fazer 5 pilhas, como fizemos na escola. Bom, comece a distribuir. Vou colocando uma figurinha em cada pilha. Você o está fazendo muito bem, Lu. Pronto, já coloquei uma em cada pilha. Agora, coloco outra e assim continuo até acabar com todas. Ótimo, Lu. Você já sabe quanto corresponde a cada uma? Já, devo dar 5 para cada uma. Bom, o que você acaba de fazer é distribuir ou dividir 25 figurinhas entre 5 meninas. E a cada uma delas lhe correspondem 5 figurinhas. Então, distribuir e dividir são a mesma coisa. São! Muito bem, Lu!